Só, a gente vai dar início aqui à segunda aula referente à República Oligárquica, certo? Na primeira aula que a gente já abordou, a gente tratou das características da República Oligárquica, né? Que é também chamada de República Velha, República dos Coronéis ou República do Café com Leite. Como eu falei na aula anterior, em uma prova pode vir qualquer nomenclatura dessas, tá? Mas é a mesma coisa. Geralmente, o que está sendo mais roubado em provas é o termo república oligárquica, né, que vem de oligarquia, certo? Para vocês entenderem essas revoltas que a gente vai falar agora, vocês precisam voltar lá na aula anterior que eu já ministrei, que está no canal, no YouTube, e também na plataforma Classroom, tá? Então vocês podem utilizar esses dois meios para ter acesso à primeira aula em questão, tá? Por quê, gente? Porque para vocês entenderem essas revoltas, vocês têm que entender o contexto em que essas revoltas aconteceram, certo? E lá na aula anterior, a gente explicou em qual contexto essas revoltas aconteceram, né? O que estava acontecendo no Brasil naquela época para gerar tanta insatisfação das pessoas a ponto de ter várias revoltas em vários estados do Brasil, né? Então a gente viu que nós tínhamos um Estado inoperante, nós tínhamos uma desigualdade social enorme, né? Nós tinha a questão fundiária, uma concentração de terra na mão de poucos, ou seja, uma desigualdade total de oportunidades, falta de educação, saúde, ou seja, por tudo isso, gente, é, em vários estados do Brasil nós vamos ter revoltas. No primeiro momento, nós vamos ter, a gente vai falar das revoltas que aconteceram no campo. Posterior, a gente vai falar das revoltas que aconteceram na cidade, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar da Guerra de Canudos, a revolta do Contestado, ou Guerra do Contestado, e o cangaço. O cangaço, a gente trabalha ele quando a gente está trabalhando nessas revoltas do campo, mas na verdade o cangaço não foi uma revolta em si, mas sim um movimento, tá? Mas como são características parecidas, a gente trabalha junto com a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Então, na aula passada, a gente viu a situação do campo era essa, né? A gente tem lá o voto de Cabresto, que nada mais é do que um voto obrigatório, imposto pelo coronel, que coronel esse que contava com o apoio dos jagunços, para levar o eleitor até a sessão para votar. Ou seja, nós tínhamos tensões sociais que a gente viu muito grande na aula passada, principalmente do sertanejo pobre, que não tinha meio de sobreviver e daí procurava outras alternativas para tentar diminuir a sua situação atual. E aí a gente tem aqui, gente, algumas tensões no campo, né? A gente tem aqui migrações que eram muito recorrentes nesse período, né? Principalmente as migrações do Nordeste para o Sudeste, devido à questão do café que estava em ascensão, principalmente de São Paulo. A gente tem a ideia do messianismo, que é uma das características muito grandes, gente, da revolta de Canudos, né? A ideia do surgimento de um Messias, né? Um enviado de Deus para salvar as pessoas daquilo que estava acontecendo. Então eles acreditavam nisso, né? A ideia de justiça com as próprias mãos, né? A ideia de ouro por ouro, dente por dente. Pessoas que tentavam fazer justiça com as próprias mãos. Nesse período aqui a gente tinha muito isso, né? Principalmente a questão de vingança, em busca
do poder local, a disputa pelo poder local era muito forte nesse período. E aí, gente, a gente tem a primeira revolta, que é a Guerra de Canudos, que é uma revolta muito cobrada no Enem. Como vocês podem observar, em várias edições do Enem, de Enems passados, a gente tem a Guerra de Canudos sendo abordada de várias formas, que depois a gente vai destrinchar direitinho como que a Guerra de Canudos é cobrada em provas do Enem. Então vamos lá. Primeiro, gente, quando a gente fala de começar a falar de Canudos, é bom entender o seguinte, como eu falei anteriormente, a situação do pobre era triste, né? Como eu falei, sem oportunidade, sem terra. E aí o que acontece? Vai surgir um homem chamado Antônio Conselheiro, numa cidade chamada Quixeramobim, no Ceará, onde ele vai andar em vários estados do Nordeste fazendo suas pregações, né? E aí o que vai acontecer, gente? Muita gente vai se sentir, de certa maneira, representado por Antônio Conselheiro devido às suas pregações, né? Ele vai pregar uma vida melhor, ele vai pregar o fim da questão da terra, né? Antônio Conselheiro dizia que a terra era de todos, né? Olha só um discurso desse, para quem não tinha terra, era muito importante, né? Além disso, Antônio Conselheiro vai dizer que as pessoas não deveriam pagar impostos ao Estado, né? Então, era outra coisa que as pessoas gostavam de ouvir, porque os impostos nesse período aqui era muito pesado, principalmente para a classe pobre que não tinha condição de pagar esses impostos, né? Então, o que acontece? Então, as pessoas começaram a seguir Antônio Conselheiro devido às suas pregações, né? A gente tem aproximadamente 20, alguns dizem que até 30 mil pessoas no Arraial de Canudos, né, em Belo Monte, né? Pessoas acompanhando os seus ideais. Então, para vocês verem como, de certa maneira, era uma válvula de escape, né, que as pessoas tinham naquele período, porque ele dizia assim que eles pensavam que não tinha outra alternativa para eles. Então, era importante seguir esses pensamentos do Dom Conselheiro, uma vez que o Estado não dava nenhuma oportunidade. E aí a gente tem aqui, aconteceu no sertão da Bahia, como eu já falei, Antônio Conselheiro é o grande líder desse movimento. Eles se estabeleceram numa fazenda abandonada, um lugar chamado Arraial de Belo Monte. Como eu falei, era uma válvula de escape para exploração. Muitos fazendeiros começaram a perder sua mão de obra porque os trabalhadores dessas fazendas estavam fugindo dessas fazendas para acompanhar o Antônio Conselheiro. Então o Antônio Conselheiro vai ter um grande inimigo, que são os grandes proprietários de terra da Bahia. E aí o que vai acontecer, gente? O coronel, ele vai ficar, de certa maneira, pé da vida com o Antônio Conselheiro devido à perda da sua mão de obra, né? Então eles acreditavam, essas pessoas que fugiam dessas fazendas, que ia ter o fim da exploração, porque ali tinha uma sociedade agora alternativa, né? Canudos dava essa oportunidade de vida melhor para eles. A vida em Canudos, gente, era uma vida comunitária, né? Ou seja, eles trabalhavam em coletividade, faziam 10, 20 casas por dias, né? Casas que a gente conhece de pau a pique, que são casas que a gente chama também de taipa, né? Onde tem um barro, a pedra. Mas eles trabalhavam em coletividade, né? Daí a ideia de vida comunitária. Eles tinham acesso à terra, aos frutos, né? Uma espécie de Jerusalém. E aí, aonde a, a Guerra de Canudos é uma marca muito importante que é cobrada em prova,
é a questão da forte religiosidade sertaneja, né? Ou seja, as pessoas acreditando mesmo nos ideais do conselheiro, nas suas pregações, né? Na crença na vinda de um Messias que viria para libertar as pessoas. Então, por tudo isso, o Antônio Conselheiro ele consegue um batalhão de pessoas seguindo os seus ideais, né? E aí, gente, a gente vai ter também o incômodo também da Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica ela estava perdendo fiéis para o Antônio Conselheiro, né? As pessoas começam a acompanhar os ideais do Antônio Conselheiro e a igreja ela se sente de certa maneira ameaçada porque estava perdendo os seus fiéis, tá? Então, o caráter messiânico que vem de Messias é uma das características muito fortes da Guerra de Canudos, né? A ideia do sebastianismo, as crenças milenaristas, né? Ou seja, escatológicas, eles acreditavam que o mundo teria um fim, né? E só aqueles escolhidos seriam salvos. E aqui a gente tem também a ação da igreja, né? O segundo inimigo, o primeiro inimigo vai ser os donos, os fazendeiros, os grandes latifundiários. E agora nós vamos ter o segundo inimigo do conselheiro e dos seus seguidores e a Igreja Católica. Por final, nós vamos ter o terceiro inimigo, que é o governo central, ou seja, o governo do Rio de Janeiro. Por quê, gente? Porque aqui a gente tem aqui, além das reivindicações dos fazendeiros, nós vamos ter quando tem conselheiro falando para as pessoas não pagar o imposto para o governo. Então, por tudo isso, o governo começa a tentar, de certa maneira, se articular para destruir Canudos, né? E aí, gente, a gente tem aqui Canudos vai ser atacado demais, esses revoltosos vão ser atacados demais, principalmente pela imprensa que era ligada ao governo. Ou seja, a imprensa que tinha, de certa maneira, uma afinidade com os ideais republicanos. Então aqui a gente tem aqui, eles vão chamar esse pessoal de Canudos de loucos, fanáticos, subversivos, monarquistas, o que não é verdade, né? Então a gente sabe que era uma, a gente tem muito em provas isso, né? Questões que afirmam que o Antônio Conselheiro era monarquista é falso essa afirmativa. No entanto, a imprensa ela taxava o Antônio Conselheiro de monarquista, né? Para tentar, de certa maneira, minar as forças do Antônio Conselheiro perante a opinião pública, certo? Então a gente tem várias matérias da época que as pessoas tentam, de certa maneira, depreciar os revoltosos de Canudos. Aqui a gente tem também, gente, a destruição de Canudos, que na verdade foram várias tentativas de destruição. Jagunço dos coronéis se unem com as forças policiais da Bahia. O exército brasileiro entra na jogada. Então aqui nós vamos ter uma aliança muito forte desse grupo para destruir é, é, esse arraial. Que na verdade, vocês imaginam, para essa época, 20, 30 mil pessoas é muita gente, né? E aí o governo, juntamente com as forças estaduais da Bahia, eles se juntam para tentar destruir o Arraial do Belo Monte. Não vai ser fácil, mas eles vão conseguir. Outro fato importante, gente, que é muito cobrado em provas, é a obra que retrata essa guerra, né? Que é Os Sertões de Euclides da Cunha. Então, observe bem que é muito recorrente isso em provas, tá? Os Sertões, ele é um livro muito importante
como uma fonte histórica que retrata de forma bem, digamos, clara alguns fatos recorrentes que ocorreram nessa guerra, né? Então, a gente tem lá uma frase bem famosa de Euclides da Cunha nessa obra, que é o sertanejo, antes de tudo, um forte, né? Ou seja, um sertanejo que, apesar das suas adversidades, ele consegue sobreviver mesmo em todas as adversidades. Dando continuidade, a gente tem algumas imagens da destruição de Canudos, a igreja destruída, uma imagem do acervo do Museu da República. A gente tem aqui alguns canhões. Aqui a gente tem um livro de Euclides da Cunha que eu recomendo com leitura. Uma obra magnífica. Que a gente tem aqui a frase repetida novamente. E aí a gente tem uma imagem aqui do filme de Canudos, né? Que é um filme maravilhoso que eu também recomendo para você entender através de filmes como foi que aconteceu realmente esse conflito. Embora a gente está falando de um filme, mas que retrata muitas coisas que realmente aconteceu nessa guerra. E aí, gente, a gente tem aqui um trecho que eu sempre gosto de ler nas minhas aulas, quando eu trabalho nesse tema, que é um trecho do livro Os Sertões, aonde Euclides narra da seguinte maneira, abre aspas, Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo, expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo. Caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Forreme-nos a tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro, a narrativa de pormenores em que reportassem mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçados dos filhos pequenos. Nós temos aqui um trecho que retrata o que foi essa destruição, né? A gente tem aqui um trecho onde ele diz: eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então, é um trecho triste, porém retrata realmente essa destruição. Aqui a gente tem aqui uma charge da guerra, e aqui a gente tem um memorial muito visitado pelos turistas atualmente, que a gente tem uma imagem do conselheiro sendo morto, outra imagem, e aqui a gente tem algumas curiosidades importantes do Antônio Conselheiro, né? A cabeça de Antônio Conselheiro, o título dado pela Igreja Católica, o fracasso do canhão, a origem da palavra favela, ou seja, a gente tem algumas curiosidades importantes aqui. Com relação, gente, a Canudos, essa aqui foi questão de prova do Enem. Como é cobrada essas questões? Hoje, onde era o Arraial de Belo Monte, foi feita uma espécie de um açude, que na época do inverno ele enche esse açude, e esses restos que vocês podem observar aqui, quando esse açude enche, esses restos
de igrejas, de edificações desse lugar, ele fica submerso, né? E aí, quando essa água ela baixa no período de seca, a gente pode observar aí que ele fica à mostra, principalmente para os turistas. Então, o que que acontece? Esses restos arqueológicos, que vocês podem observar nessa imagem, que é o resto de uma igreja, os restos arqueológicos, eles foram considerados pela Unesco como patrimônio material da humanidade, tá? Com relação ao patrimônio, gente, existe dois tipos de reconhecimento. O reconhecimento pela Unesco, que é um órgão internacional, e o reconhecimento pelo IPAM, que é o Instituto do Patrimônio Artístico Nacional. Esses restos eles têm um reconhecimento muito importante pelo IPAM, né? Como algo que representa a memória desses milhares de pessoas, dessas milhares de pessoas que morreram defendendo o ideal, né? Então, em provas, geralmente cai isso, né? Que a gente tem aqui uma imagem que retrata esses restos arqueológicos. E esses restos arqueológicos nos remetem a uma memória de um povo que viveu aqui. A gente tem aqui as ruínas. Nós temos a foto de uma senhora, uma descendente das pessoas que sobreviveram, foram poucas. E aqui a gente tem um depoimento de uma senhora bem interessante, que ela retrata um pouco, nem o fogo nem a água conseguiram apagar a nossa história. Minha bisavó, que visitou o cemitério velho pouco antes de ficar submerso, é o que eu falei anteriormente. Então, gente, terminando a Guerra de Canudos, a gente vai falar um pouco sobre a Guerra do Contestado. E antes de falar da Guerra do Contestado, vocês precisam contextualizar da mesma forma da revolta anterior. Então vocês têm que entender que nesse período aqui nós tínhamos um Estado inoperante, com ausência do Estado na saúde, na educação, nós tínhamos uma desigualdade social enorme, ainda nós temos, é um problema que permanece na nossa sociedade. E a gente tem aqui a guerra do contestado. Como uma das características, gente, bem interessante e similar a de Canudos, é a ideia de messianismo, né? Ou seja, uma revolta messiânica também, tá? Ou seja, eles acreditavam em um Messias, né? Um enviado de Deus, né? No caso, o José Maria, que a gente vai falar mais na frente. Então vamos lá. Por que revolta do contestado? Gente, essa região ela era disputada entre Santa Catarina e Paraná. Daí o nome Revolta do Contestado, né? Uma região bem disputada entre esses dois estados. E aí a gente tem aqui quando ocorreu, né? 1912 a 1916. Nós temos aqui o líder Beato José Maria como líder. É o mesmo contexto socioeconômico de Canudos, gente. Isso é importantíssimo vocês entenderem. Como eu falei anteriormente, hoje as questões que são cobradas em vestibulares e Enem, eles cobram o contexto socioeconômico, político da época em que ocorreu um determinado acontecimento, tá? Então, não adianta vocês estudar somente a revolta em si. Vocês têm que entender a contextualizar, tá? Então, nesse período, o período dessa revolta, o contexto em que ocorreu, foram os mesmos de Canudos. O contexto social, econômico, de miséria, onde já existiu o avanço do capitalismo, uma exploração muito grande
os latifúndios, que são grandes extensões de terra na mão de poucos, onde o pobre não tinha terra, uma opressão, a gente viu lá o voto de Cabresto, né, o senhor, o senhor da terra que obrigava o camponês a votar em determinado candidato, e uma religiosidade muito forte e uma esperança de uma vida melhor. Então esse era o mesmo contexto em que ocorreu a revolta, revolta do contestado. Uma causa, gente, que a gente pode falar que é muito cobrada em Enem sobre essa revolta é a construção de uma ferrovia e de uma madeireira, tá? Então o que que acontece? Nesse lugar, do que ele sobreviveu? Ele sobreviveu da extração de madeira, né? Da extração de madeira para fazer móveis. E aí o que que acontece? E para outras finalidades, obviamente. Mas o que que acontece? Vai surgir nessa região duas empresas que vai monopolizar, uma que vai monopolizar a questão da extração de madeira, que é a South Brasil Lumber, de propriedade desse Percival, e a Brasil Railway Company, que é uma ferrovia onde o governo vai fazer essa ferrovia, vai contratar essa empresa norte-americana para fazer essa ferrovia ligando São Paulo e Rio Grande do Sul. Mas o que que acontece? Essa ferrovia, gente, para ela passar dentro dessa região, era importante expulsar os camponeses das suas terras. E esses camponeses, eles viviam nessas terras, ou seja, da extração de madeira. Então, o que que acontece? A economia desse povo vai se desorganizar totalmente, porque eles vão ser expulsos das suas próprias terras. Então, Crichê em provas essas duas causas, essa madeireira e essa ferrovia ligando Rio Grande do Sul a, a São Paulo a Rio Grande do Sul a vinda dessa madeireira que vai monopolizar a extração da madeira nessa região. Então aqui nós temos as duas principais causas dessa revolta, que é essa ferrovia e essa madeireira. E aí a gente vai ter um choque, né, dos coronéis contra os camponeses, os coronéis expulsando aqueles pobres das suas pequenas terras, que a gente chama de minifúndios, pequenas roças de subsistências. Nós temos aqui um povo caboclo, um poder estadual, utilizando da força contra esses povos, a ausência do poder público, regulamentação da terra, que era um problema sério, ainda hoje ainda é, o problema dos latifúndios e dos poceiros, e a questão da ferrovia, que a gente já falou. E aqui também a gente tem, como eu falei anteriormente, a religiosidade popular, né? A crença em um Messias. Daí, revolta messiânica, tá? Sonho de uma vida melhor, sem exploração, aonde eles poderiam ter acesso à terra. Então esse era o contexto da revolta do contestado. Essa revolta, gente, nós vamos ter o José Maria, pregava a criação de um novo mundo que seria regido pelas leis divinas, a paz, a prosperidade, a justiça, terra para trabalhar. Ou seja, a gente tem aqui um apelo religioso muito forte, né? Muito parecida com a Guerra de Canudos. Era chamada de monarquia celeste, uma promessa de uma esperança de vida, a crença no exército sebastianismo, a crença no sebastianismo,
repressão do Exército, da Guarda Nacional. A gente tem aqui os pelados versus os peludos, né? Ou seja, forças do governo versus as forças do pobre, os camponeses, e milhares de mortes. Ou seja, observa que o final dessa revolta é muito parecida com a Guerra de Canudos. Repressão fortemente do governo, milhares de mortes, né? E sempre o poder do Estado sendo usado para reprimir essas revoltas. Aqui a gente tem umas imagens que representam esse conflito. A gente tem aqui uns discursos da época, né, sobre esse combate. Nós temos aqui o último líder dessa revolta, que é o Adeodato Ramos, alguns herdeiros, e aqui a gente entrou agora em outro ponto, que é o cangaço. Tá? Então, gente, a gente já falou de duas revoltas, né? A gente já falou da revolta dos Canudos e a revolta do Contestado. Antes de iniciar, gente, falando o que foi o cangaço, existem duas visões com relação a esse movimento, tá? Existe a visão de que esses bandos de cangaceiros, eles, de certa maneira, eram vítimas da sociedade da época, porque eles não tinham oportunidades, porque eles eram excluídos, e aí eles buscavam uma nova alternativa de vida, mesmo que fora da lei, mas que eles tentavam sobreviver utilizando várias formas, mesmo infringindo a lei. Ou seja, essa visão diz que os cangaceiros, eles de certa maneira eram uma vítima da sociedade. E existe a outra visão sobre o cangaço, que eles eram os fora da lei, né? Que eram malvados, praticavam várias atrocidades, como realmente eles faziam. Com relação a essas duas visões, não cabe a mim expor a minha opinião com relação a isso, até porque esse não é nosso objetivo. Nós temos que entender que existem essas duas visões e é importante a gente saber que, embora existia essa desigualdade social, fazer atrocidades não justifica, né? No entanto, nós temos que entender também que, de certa maneira, a situação da época, de certa maneira, fazia com que essas pessoas, a probabilidade delas entrar nesse mundo do cangaço, de certa maneira, era maior, devido a essa falta de oportunidade, a essa falta de terras, né? E aí a gente tem aqui o cangaço. Primeira coisa que nós temos que entender do cangaço é onde ocorreu. O cangaço é um movimento típico do Nordeste, né? Então, se cair em prova que o cangaço era do Rio Grande do Sul, da região sul, o cangaço é um movimento do Brasil todo, falso. O cangaço é um movimento típico do Centro-Oeste, falso. O cangaço é um movimento tipicamente nordestino, porque ocorreu em solos nordestinos. E aí nós temos chefes de bandos. Nós temos aí o Antônio Silvino, o Virgulino, o Lampião, o mais famoso de todos. A ausência, o contexto é muito parecido com as revoltas anteriores que nós estudamos. A ausência do Estado, disputa por terras, poder dos coronéis, violência, miséria, injustiça, a ideia de fazer a justiça com as próprias mãos. Então, é o mesmo contexto, né?
e as duas visões que eu acabei de falar: banditismo social, justiceiros, forma de sobrevivência. Existiam essas duas visões, né? Cangaço, a gente tem uma imagem aqui, estratégias de ações, saques, assaltos, ameaças a coronéis e ao governo, ataque a fazendas, aos comboios, carros de gado, violência contra mulheres, assassinatos. E existe aquela visão também de Robin Hood dos sertões, né? Roubava dos ricos para dar para os pobres, né? O que na verdade não era bem assim, né? Então, gente, a gente tem aqui essa visão do cangaço, né? Que é um movimento tipo do Nordeste, que eles procuravam é, sobreviver dentro desse contexto social de desigualdade social, praticando, né, o que a gente falou aí, ataques, roubos, utilizando a violência. Aqui a gente tem aqui uma charge, a charge aqui é da visita de Lampião ao Padre Cícero, bem interessante. Outras charges, vamos lá. Aqui umas questõezinhas bem interessantes que foi pedido. Observe, gente, nessa atividade que é muito cobrada a contextualização. Descreva o contexto em que ocorreram essas revoltas. O contexto, eu sei que contexto é isso. Contexto de desigualdade social, de miséria, de fome, de falta de terras, de impostos, pesados impostos. Ou seja, esse era o contexto em que ocorreram essas revoltas, né? Então, aqui são algumas questões que eu cobrei, eu selecionei algumas dessas questões juntamente com outras questões objetivas. E a próxima aula a gente vai falar um pouco da vacina e da chibata.